Desenhar quadrinhos não é só contar uma história só por contar. É também a forma como você faz isso, a maneira como você compõe os quadros, escolhe as sequências e você pode transmitir uma história não só falando os acontecimentos, mas também dando sensações diferentes com ela. E neste vídeo aqui eu vou mostrar para você, através de um exercício, 4 maneiras de você contar uma mesma história. Eu vou esboçar aqui para vocês. É um vídeo que eu considero aí um pouco mais intermediário, avançado ou talvez, não sei, vocês vão dizer para mim aí. Afinal de contas, eu não vou falar tanto de desenho em si, e sim a maneira como você usa o desenho para fazer uma composição mais interessante. Então, se você faz quadrinhos, tem interesse, fica aqui que eu acho que você vai gostar. Ó, vamos começar com uma história muito simplesinha. Imagina uma cena clássica do Pitfall. Um arqueólogo está correndo na floresta e ele encontra um tesouro, ele vai atravessar um riacho cheio de jacarés, aí ele pula, segura num cipó, e chega do outro lado onde está o tesouro. Se eu pedir para você contar essa história com imagens, o pensamento mais óbvio e literal que você vai ter na sua cabeça é esse que eu tô desenhando aí. Esses 3 quadrinhos muito simples, literalmente a cena do Pitfall, como se fosse um bonequinho na sua frente, tudo bem 2D, bem icônico e explicativo. Ele dá conta? Claro que dá, né? Mas convenhamos, é meio sem graça. Ele só basicamente fala o que aconteceu, quase como se fosse uma placa de trânsito aí, mas ele não traz sensações narrativas. Você, como autor de quadrinhos, claro que vai querer fazer algo muito mais interessante. Então tô aí desenhando uma primeira versão desta sequência. Primeiramente, quando a gente desenha uma página de quadrinhos, está sob o seu controle a escolha do enquadramento e o tempo como essa história ela acontece. Diferente do pensamento literal, onde parece que é uma câmera parada com o bonequinho se mexendo, aqui eu optei por fazer 3 quadros em cima, onde você tem uma aproximação aí do personagem correndo. No primeiro quadro ele está vindo correndo de longe, circundado pela floresta. O do meio já se aproxima um pouco mais, identificando quem é o personagem. No terceiro ele breca, quando chega ali no limite, né, na borda da lagoa, e o quadro do meio é o maior e mais estourado, onde mostra aí os jacarés bem eufóricos para abocanhá-lo. Então, o nosso herói, nos 3 quadros de baixo, ele salta, se pendura no cipó e chega ali onde está o tesouro. Nada muito complicado para o nosso grande herói. Muito bem. Quando você lê uma página como essa, o quadro mais importante aqui é este do meio. É o mais relevante, é o que causa maior impacto. Ou seja, o momento em que o nosso herói está parado, observando o lago, e os jacarés estão em primeiro plano, todos eles em direção ao nosso herói. O que cria imediatamente uma tensão entre esta figura e os jacarés. Repare também que a escolha da câmera dos jacarés em primeiro plano os deixa muito maiores em relação a ele, que é pequeno. Sempre que você posiciona elementos de relevância no seu cenário, automaticamente o nosso olho cria conexão entre essas duas coisas. Aqui deste lado você tem, né, como se fosse uma borda do outro lado, de onde ele vai atravessar. E agora tem uma coisa interessante. Você também pode contar sempre que o seu leitor ele vai ter a leitura natural da esquerda para a direita e cima para baixo. Isso no caso ocidental, ok? Uma boa narrativa, ela trabalha com esse fluxo de leitura, deixando a posição dos elementos de cada quadro estratégicos para você ter uma melhor narrativa e fluidez. Além de você pensar individualmente em cada quadro também. Nessa primeira trinca aqui, ó, 1, 2, 3, nós temos 3 quadros mais ou menos do mesmo tamanho, o que dá a eles uma importância mais ou menos parecida. Neste primeiro quadro aqui, nós temos o personagem pequeno, chegando correndo envolto por uma floresta, com o piso também com uma curvatura. Isso cria sobre ele uma tensão do ambiente pressionando, ou seja, ele é pequeno em comparação com o ambiente. Ele é uma figura pequena, uma figura que ganha a sua atenção. Para em seguida, no segundo quadro, você tem uma aproximação e você identifica quem é a pessoa. Ah, esse cara ele é importante, ó. Agora ele ocupa 2/3 deste quadro, pensando até que o quadrante do meio é onde está o rosto dele. Em seguida, ele chega aqui na borda do riacho e eu coloquei essa câmera meio inclinada aqui. E essa inclinação do piso para cá não foi à toa.
porque ela puxa para a próxima posição de onde está o nosso herói e onde é o próximo quadro de leitura, onde você tem os jacarés todos criando tensão contra ele, além de uma divisória de quadros, em que se você dividir pelos terços, você tem a figura pequena no primeiro terço e 2 terços do espaço de onde ele precisa percorrer, o que cria uma tensão ainda maior sobre a figura aqui, mesmo ele estando por cima dos jacarés. Apesar disso, não é um desafio muito complicado para o nosso herói. E veja que os quadros aqui embaixo já têm uma disposição um pouco mais dinâmica, exatamente para reforçar a ação que acontece nessa sequência. Veja que aqui o piso, no 5º quadro, ele tem essa inclinação, também não foi por acaso, que aponta para o nosso amigo aqui, o pé dele aponta para cá, ele aterrissa do outro lado, e o restinho do cipó que ele acabou de soltar dá uma ricocheteada, e ele tá solto dessa forma aqui, ó, que na verdade é como se fosse uma seta também apontando para a direção de onde está o tesouro, certo? Quando você conta uma história, tudo isso está sob o seu domínio. Escolher onde estão as figuras, a melhor angulação, tudo isso é estratégico quando você compõe uma página. Então veja que essa história aqui já ficou uma narrativa muito mais interessante no quesito de aventura em comparação com o pensamento literal. Mas vamos explorar outra possibilidade, porque aqui você ainda é um cameraman mostrando essa cena como se você estivesse girando a sua câmera ao redor dele, como um drone acompanhando esse herói percorrendo. Vamos supor que eu queira adicionar uma carga dramática um pouco maior, eu quero que o leitor tenha uma proximidade com esse personagem. Essa segunda página que eu estou desenhando aqui, que inclusive foi a única que eu passei mais a limpo depois, começa já com os quadros todos inclinados aqui em cima. Então esse quarteto de quadros inclinados começa aqui com o sapato dele. No segundo quadro você tem uma aproximação do seu rosto de lado. É como se fosse uma introdução, diferente de antes que mostrava ele longe e se aproximava. Agora parece que a câmera o percorre de baixo para cima, onde mostra o rosto do personagem. E no terceiro quadro você tem a mesma cena do quadro do meio da página anterior, que antes era a cena mais importante, e aqui ela é um quadro pequenininho, que mostra o desafio que ele precisa passar. No último quadro, um close em seu olho aproxima o leitor da coragem do arqueólogo ao se pendurar no cipó e atravessar o desafio. E aí, nesta página, a cena mais importante é um momento durante a travessia do rio, onde ele está pendurado no cipó e os crocodilos tentando mordê-lo, até que ele aterrissa do outro lado. E no fim, você tem a recompensa recebida. Pensando visualmente aqui na disposição dos elementos, nós temos esse pé virado para cá, que acompanha a mesma direção de seu rosto, no terceiro quadro que chega onde ele está parado diante do desafio de chegar aqui no objeto. O objeto, você cria um ponto de tensão daqui para cá, que está na mesma direção da altura do olho do último quadro. Você tem também uma tensão dos crocodilos com ele e a angulação do rio que também bate no olho dele. A direção desse cipó não vem daqui por acaso. Na página finalizada eu mudei um pouquinho a posição do pé dele. Deixei ela sobrepondo o próximo quadro, onde ele chega, seu pé ele aponta ali para o tesouro e no fim, o último quadro, uma sequência ali mais simétrica, onde dá também uma sensação de respiro. Ufa, cheguei e tenho a minha recompensa. Detalhe interessante, repare a distância do quarto quadro para o sexto. Por que isso? Para que não haja a confusão do leitor acabar pulando daqui diretamente para cá. A posição do cipó vindo daqui também favorece a leitura nesse sentido. Essa página, ela dá ao leitor uma maior proximidade, trabalhando com closes no pé, no rosto, no olhar, e o ângulo de câmera bem chatinho de fazer de cima para baixo, onde ele salta. É como se você, como leitor, experienciasse essa altura que ele está em relação ao riacho cheio de crocodilos. Você convida o seu leitor a passar por essa sensação junto com o personagem principal. Já na página anterior, você tinha uma relação muito mais distante da cena acontecendo. Vamos explorar de uma terceira forma agora. Olha aí. Nessa eu já começo mostrando o personagem chegando logo de cara. Nas duas primeiras eu fiz ali uma tensãozinha, ele vindo de longe tudo, ou o pé, aqui ele já tá de corpo inteiro, já correndo. E
no quadro seguinte já mostra o seu objetivo final. O objeto em primeiro plano. Então ele para com o sinal de alerta e no quarto quadro ele já tá pulando no cipó. Eu tirei a pausa dramática dele de observar ali com longitude a cena dos jacarés. Veja que este quarto quadro era o quadro mais importante da primeira cena, mas aqui ele tem a mesma importância que todos os outros. Ele então atravessa e finalmente ele chega do outro lado. Novamente, eu acho que você consegue observar a posição estratégica narrativa do personagem. O seu rosto olhando para o lado, sua mão também, o objetivo final bem marcante e uma relação de tensão dele pequeno para o objeto que ele quer. Uma leitura verticalizada, onde ele olha para baixo. No quarto quadro, ele já está pegando o cipó, que não está aqui à toa. E mais uma vez você tem a atenção dos crocodilos com ele. Mas olha que interessante, diferente daquela primeira que ele parecia tão indefeso em relação aos crocodilos, ele também é de certa forma indefeso e pequeno, mas aqui ele parece estar em um domínio muito maior da situação do que no quadro da primeira página. Por quê? Você vê uma maior predominância de espaço livre dele em relação aos crocodilos. A pose dinâmica dele também, já pegando o cipó, mostra como se ele não tivesse se incomodado muito com os jacarés, simplesmente saiu, foi pulando e chegou ao seu objetivo. E novamente eu posso aproveitar o cipó ricocheteando aqui para apontar, né, para o objetivo final. Essa é uma página que tem uma leitura muito mais rápida em comparação com as outras. Primeiro porque o herói ele ocupa muito espaço nessa página, o que já chama muita atenção para a figura, e tudo acontece muito de repente. Olhou, viu, saltou, já chegou. É quase como se fosse uma passagem mais comum, não há uma carga dramática tão pesada ou algum momento muito marcante. Parece que todas as etapas têm ali o mesmo grau de importância. O que mais chama a atenção é o personagem em si, já que ele tá grande na primeira página. Agora, e se eu quiser deixar isso aqui bem dramático, bem, olha, foi difícil, foi desafiador, a gente vai então para a quarta forma que eu desenhei essa página. Aqui eu escolhi trabalhar com mais quadros, porque eu quis destacar vários acontecimentos, eu quis quebrar uma cena mais simples em vários momentos menores, o que faz um salto, que é uma coisa rápida, parecer uma eternidade. Então veja, a apresentação é um quadro só, inclusive numa pose muito parecida com a da página anterior, mas apenas um quadro. Olha, tá aqui o seu arqueólogo. No segundo quadro ele já tá pegando o cipó, nem mostrou onde ele tá. O terceiro quadro, um close dele para mostrar que ele tá confiante. E os três quadros da fileira do meio, eu aumentei a carga dramática. Além dele passando por cima dos jacarés, ele ainda tem que desviar de um deles que dá um salto para tentar abocanhá-lo no ar. Na última fileira, eu tenho um quadro de 3 momentos diferentes, onde ele salta, recupera o equilíbrio, continua correndo e, enfim, chega ali no tesouro, na grande recompensa. Analisando como que eu pensei aqui na página, bem, começa da direita para a esquerda, figuras pegando o cipó, que dessa vez está em primeiro plano, ou seja, aparece muito mais. Ele segura o cipó e olha para baixo, e veja que aqui a partir da segunda fileira, eu fiz calhas bem bagunçadas, tá? Nessa primeira, ele tá saltando pequeno. Os crocodilos ocupam a maior parte dele. Ele tá completamente envolto pelos bichos, o que lhe dá uma sensação que ele tá em alto perigo. Ele não pode nem voltar e nem chegou do outro lado ainda. De repente, nesse quadro do meio, você tem ele em primeiro plano, com o crocodilo saltando. Ou seja, a gente aproxima a câmera dele para dar uma dramaticidade maior, novamente contemplando a altura, num artifício parecido com o da segunda página, mas o crocodilo sem sucesso. Ele consegue desviar da figura do bichano. Esse artifício que eu utilizei no penúltimo quadro, de mostrar 3 momentos diferentes do personagem, também é um truque bem interessante para dramatizar uma sequência rápida em um espaço pequeno. Ele pulou, perdeu o equilíbrio e correu. Quadrinhos do Flash, do Homem-Aranha já usaram muito esse tipo de artifício. É como se muito movimento acontecesse num curto espaço. Então ele chega no seu objeto final aí, um quadro estourado, uma divisória praticamente meio a meio, né? Ele passa a ter tanta importância visual quanto este vaso aqui. Vamos olhar de novo do 1 a 4 rapidinho. Então a primeira página eu fiz numa perspectiva mais
narrativa, né? Como se você tivesse um drone filmando uma cena. Aqui, a maior tensão é o desafio que ele vai enfrentar atravessando o lago. Dá uma sensação mais de cautela desse arqueólogo. Mas você que lê essa página ainda sente um pouco mais distante dele e do que está acontecendo. Você é um pouco mais espectador ao ler essa página. Já na segunda, você aproxima mais o leitor do personagem. Parece que ele quer muito esse tesouro. Você sente ali quase o suor, a respiração do personagem correndo, o close no olho, a perspectiva, a angulação. A ideia é trazer o leitor mais próximo das sensações que esse personagem passa nessa sequência. O quadro final sendo mais estático também traz ali a recompensa mais calma no final. A terceira página, ela é mais rápida. Parece que tudo tem uma importância meio que igual. É um desafio, mas é só mais um dia na pele do nosso amigo arqueólogo. E o último, carga dramática acentuada, mais ação. Se você pensa em uma cena mais action, mais movimentação, essa seria a escolha ideal. Bom, vou deixar tocando aí a única página que eu passei mais a limpo. Vou acabar passando as outras também, que eu vou usar isso para um outro negócio, mas vocês percebem como que uma simples passagem de um cara saltando pendurado no cipó pode contar essa mesma história de formas diferentes, enfatizando a ação, a proximidade, a narração, o desafio ou o receio. São aspectos que não estão ali na primeira narração que eu fiz da história. Um homem atravessa um riacho de jacarés pendurado no cipó. Todas essas sensações e escolhas de enquadramento é uma decisão do artista e domínio também. Todo o controle, a escolha do quadro, da angulação. E antes que vocês me perguntem, na hora que eu rabisquei essas páginas, eu não pensei minuciosamente em tudo isso que eu falei pra vocês. Já tá meio que enraizado na minha cabeça quando eu quero compor uma sequência. Vocês me viram desenhando aí, gravado, e eu não fiquei puxando setinhas ou coisas do tipo quando eu esbocei as páginas. O domínio narrativo acaba se tornando algo até natural quando você tá muito acostumado a contar histórias com imagens. Você não pensa nos quadros isoladamente, apenas. Você pensa na composição da página como um todo. Que sensação você quer trazer para o seu leitor? O que você quer contar com as imagens que não é apenas o pensamento literal de um cara saltando pendurado num cipó. Eu quero emoção, eu quero drama, eu quero agilidade. Tudo isso é um domínio narrativo seu. Tem alguma que é mais certa? Não. Depende muito do que você quer contar e como você quer contar. O que você prefere enfatizar. Por isso que fazer quadrinhos, ele exige muito do artista. Domínio de anatomia, perspectiva, composição, um vocabulário visual amplo para você conseguir construir essa página. São escolhas conscientes, mas ao mesmo tempo um tanto inconscientes, quando a gente está muito acostumado a fazer isso. Se você já desenha páginas, tenta observar, tenta encontrar certos elementos ou objetos ou ângulos que você acabou escolhendo de forma intuitiva, se de repente elas não estão bem posicionadas, sem você perceber, ou o contrário, de repente você, devia ter feito de outra forma isso daqui, um ângulo de tal jeito ou de outro teria me ajudado mais. Tudo isso é experiência, domínio do desenho e narrativo. Quer tentar esse exercício? Faz aí o salto do Pitfall. Como é que será que vai ficar a sua versão? E qual das 4 versões você achou mais legal, na sua opinião? Escreve aqui nos comentários e também o que você achou desse tipo de vídeo. É um pouquinho mais avançado, não fica tão super popular, mas eu espero que você que assistiu tenha gostado. Me deu um pouquinho mais de trabalho, mas o meu termômetro é sempre vocês. Se vocês acharam legal, eu dou sequência em vídeos mais elaborados desse jeito. Não esquece do seu like, comentário, compartilha nos grupos que você faz parte e a gente se vê nos próximos vídeos, beleza? Então é isso aí, estamos conversados por enquanto.